Vamos lá, bom dia a todos. Iniciando aqui um tópico novo nesta aula, que é vetores no espaço, tá ok? Vamos trabalhar com vetores no espaço. E aí, o que a gente vai ver aqui, na verdade, pessoal, é que, no fundo, a gente vai meio que reproduzir tudo que a gente fez no plano para o espaço, ok? Então, lá a gente está trabalhando com, por exemplo, vetores. Os nossos vetores seriam pares ordenados. Aqui os nossos vetores serão ternas, ok? Ternas ordenadas. Vai existir aquela correspondência biunívoca entre os vetores, descrito como aquele produto, aquela combinação linear com os vetores da base canônica. E aí a gente vai ver que esses vetores, na verdade, podem ser representados simplesmente por V igual a X, Y, Z, desde que essa base analisada seja a base canônica, da forma como a gente vai definir, ok? E inicialmente, como a gente fez lá no plano, a gente vai começar com algumas preposições, que no fundo são preposições análogo que a preposição 2 e 3 no meio que a gente fez lá, tá? Então, começamos aqui com a preposição 4. O que ela diz? Sendo V1, V2 e V3 vetores, disse que estes vetores são coplanares, ou seja, são pertencentes ao mesmo plano, se e somente se um deles é combinação linear dos demais. Ou seja, a gente viu isso para vetores no plano, né? Ou seja, lá no caso a gente pegou dois vetores são coplanares se um é combinação linear do outro. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, um deles precisa ser combinação linear dos demais, ok? Então, como é se somente se, nós temos que provar a ida e a volta, ok? Então vamos inicialmente provar essa ida aí. Então nós vamos supor que esses vetores são coplanares, ok? E vamos provar que um deles é combinação linear dos demais. Ok, pessoal, como nós vamos fazer isso? Bem, se dois deles são paralelos, vamos supor que eles podem ser paralelos ou não, tá? Mas se dois deles forem paralelos, digamos V1 paralelo a V2, pode ocorrer, tá? Então, se V1 é paralelo a V2, implica que vai existir alfa, de acordo com a gente já viu, né? Dois vetores são paralelos, se existe alfa, tal que o nosso V1 é alfa V2. E aí você observa que você pode escrever V1 como se fosse alfa V2, que já vem daqui, mais 0 V3. Em outras palavras, eu estou escrevendo V1 como combinação linear dos vetores V2 e V3. Ok? E aí eu já estaria provando aqui o que eu queria. Ou seja, um deles é combinação linear dos demais. Mas isso aqui só vai ser válido se dois deles forem paralelos. Aqui no caso eu estou sem perda da generalidade, eu estou supondo que o V1 seria paralelo a V2. Se fosse outro, seria a mesma coisa. Ok? Então, se ocorresse esse caso de paralelismo, então já saía direto. Agora, como isso não é o geral, né, vamos supor que quaisquer dois vetores não sejam paralelos. Ou seja, agora os vetores não são paralelos. Qualquer dois que eu pegue não vai ser paralelo. O que acontece isso? Se você tem dois vetores não paralelos, então, por exemplo, você estaria assim, tá? Vetor U, vetor V. Aí a gente viu lá, quando estava trabalhando o plano, que dois vetores qualquer não paralelos determinam uma base, ou seja, é uma base. Então, qualquer vetor no plano determinado por V1 e V2, aqui no caso, seria a combinação linear de V1 e V2. Então, se você tem dois vetores não paralelos, esses dois vetores determinam uma base, ou seja, então, esse conjunto aqui, formado pelo vetor V1 e V2, é base de vetores no plano, ok? E como já vimos, se ele é base de vetores no plano, qualquer outro vetor neste plano, ok? Qualquer outro vetor nesse plano, como eu estou supondo que os vetores V1, V2 e V3 são coplanares, então o V, no caso aqui seria o nosso V1, o nosso V2
Então, o nosso V3 estaria no plano determinado por esses dois vetores. Então, se eu pego um outro vetor nesse plano, ele tem que ser combinação linear dos vetores V1 e V2 por esse conjunto formar uma base. Ok? Perfeito. Então, pessoal, já vimos, existe alfa e beta em R, tal que, isso daqui eu acho que é o resultado da preposição 3, tá? Existe alfa e beta, tal que o nosso V3 é escrito como combinação linear de V1 e V2. E aí a gente varre todos os casos, tá? Se ele for paralelo, os dois vetores qualquer for paralelo, já sai direto aqui. Se não for, eu pego a base por esses dois vetores que não são, dos dois vetores que não são paralelos, e o outro vetor que vai estar no plano desses dois vetores vai ser a combinação linear desses dois. Aí pronto, morreu. Ok? Então, isso aí, ou seja, a nossa ida está provada. Ok? Sempre que você tem três vetores coplanares, então um deles é combinação linear dos outros dois. Ok. Agora vamos à volta. O que a gente quer provar agora, pessoal? A gente vai supor que um deles é combinação linear dos demais e vamos provar que os três vetores são coplanares. Eles pertencem ao mesmo plano. Ok. Como quaisquer dois vetores são coplanares, é isso que a gente está supondo agora, então se um deles é nulo, ou dois deles são paralelos, isto é verdadeiro, perfeito? Por quê? Se eles são coplanares. Se um deles é nulo, então significa que o teu V1, por exemplo, suponha que o V3 é nulo. Então, como eles são coplanares, né? Então, tu teria exatamente V1, simplesmente V1 e V2, tá? E dois vetores qualquer sempre são coplanares. A gente viu isso lá na nossa primeira aula, tá? Se um deles é nulo, então você restringe esses três vetores a dois vetores só. E dois vetores qualquer, eu sempre posso determinar um plano que contém esses dois vetores, ok? Então, dois vetores qualquer sempre são coplanares. Perfeito, isso já mostraria. E se dois deles for paralelos, aí, claro que se dois deles for paralelos, você escreve, por exemplo, você escreveria, por exemplo, se V1 fosse paralelo a V2, por exemplo, tá? Então, V1 seria igual a alfa V2. Então, em particular, você meio que restringiria os dois vetores a um único, certo? E, novamente, você estaria trabalhando com duas direções, simplesmente. E duas direções assim, imagina que o outro vetor fosse assim. Então, novamente, você está trabalhando no mesmo plano, ok? Por esse aqui ser paralelo a esse. Então, eu posso sempre determinar um plano que contém esses três vetores. Então, se isso aqui ocorrer, é imediato, tá? Se dois deles for paralelo ou se um deles for nulo. Perfeito? Agora, vamos supor o contrário disso, né? Então, nós vamos considerar que... Considere, então, os vetores não nulos, ou seja, todos os vetores são não nulos, e quaisquer dois não são paralelos, ou seja, porque a gente já viu se isso ocorrer aqui é direto, ok? Então, eu vou supor, pessoal, como por hipótese a gente está supondo que um deles é combinação linear dos demais, então eu vou supor que o V3 é combinação linear dos V1 e V2. Ou seja, existe alfa e beta real tal que o V3 se escreve como combinação linear de V1 e V2. Perfeito? Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou considerar esse V1 como se fosse exatamente denotado, representado por esse segmento PA, tá? Aqui é o nosso ponto P, PA. O meu V2 como se fosse representado pelo segmento PB, ok? Aqui. E o nosso V3 exatamente representado pelo segmento PC, ou seja, ambos os três vetores com origem no ponto P, ok? Perfeito. E nós vamos supor que seja π o plano determinado por P, A e B, ou seja, π é esse plano que é determinado por esses três pontos.
tá? E aí a gente já, como a gente pegou aqui exatamente os vetores com origem no ponto P, é claro que a gente tem que esse vetor V1, que é esse vetor PA, e o vetor PB está dentro desse plano aqui, tá? Então, V1 e V2 está no plano π. Então, resta nos provar, tá? Que o nosso vetor V3 também está no plano π. Aí, se a gente provar que o V3 está no plano π, pronto. Então, eles três estariam no mesmo plano. Ok. Então, ó, seja PM, tá? PM igual a alfa V1. Então, ó, você tem aqui um outro vetor aqui, que é o PM, ok? Ou seja, pega um alfa aí, multiplico pelo vetor V1 aqui, que é o segmento PA, e a gente obtém um outro. Eu vou denotar esse por PM. Então, observe, PM é alfa V1, para algum alfa, ok? Claro que o múltiplo de um vetor V1 é paralelo a ele, ou seja, possui a mesma direção, certo? Então, esse alfa V1 vai ser paralelo ao vetor V1, ok? Por possuir a mesma direção. E aí eu pego um ponto N também, ok? De forma que o meu vetor Pn seja exatamente beta V2, ou seja, seria todo esse comprimento aqui, seria beta vezes esse comprimento aqui, ok? Então, esse vetor V2 seria beta V2, que por conclusão, né, por definição, beta V2 é um múltiplo do vetor V2, então ele, ou seja, está multiplicando o vetor V2 por um escalar, esse vetor vai ter a mesma direção que o vetor V2. Em particular, a beta V2 seria paralela a V2. Isso aqui, pessoal, implicaria o quê? Que esse ponto N, já que eles são paralelos aqui, ele pertenceria à reta PA, ok? Se você pega essa reta aqui, ele pertenceria a essa reta que passa exatamente por esse segmento PA. Só que essa reta PA pertence ao plano π, tá? Esse segmento PA, ele pertence ao plano π, por construção, tá? E aí você pegaria exatamente a mesma analogia para cá. Então, se beta V2, que é exatamente o vetor Pn, ele é paralelo a V2, isso implica que esse N aqui, ele está na reta PB, ok? Está nesse segmento PB. Ok. E aí, como esse segmento está no plano π, então, a gente teria exatamente que N pertenceria ao plano π. Ou seja, em conclusão é o seguinte, tá? O vetor PM e PN, eles ainda pertencem ao plano π. Eu tomei esse N e M de modo que esses dois vetores aqui ainda estivessem aqui dentro, ok? Dentro do plano π. Ok. Por que a gente fez isso, pessoal? Porque agora note o seguinte, eu completando aqui esse paralelogramo, então você aumentou aqui, aí você fecha aqui o paralelogramo, ok? Quem seria esse vetor P3 aqui, que é o segmento PC, pessoal? Seria exatamente PM mais MC, por exemplo, ok? PM mais MC. Então, ó, observe o seguinte, que o vetor P3, só que esse MC aqui, pessoal, é exatamente esse segmento aqui, por ser esse vetor aqui é exatamente o nosso vetor perene, tá? Porque aqui é lados opostos do paralelogramo, então vão ser representantes do mesmo vetor, ok? Então, como seria essa soma aqui de V3, pessoal? Observe, seria PM mais perene, ok? Então, ó, V3 eu poderia escrever como se fosse alfa V1, ok? Que é exatamente perene, mais a beta V2, que é exatamente o perene, ou seja, é PM mais perene, e isso aqui vai dar exatamente o vetor PC, tá? Isso implica que o paralelogramo aqui, ó, pessoal, que o paralelogramo aqui, ó, PMCN pertence a π, ok? Pois
a gente percebe que PC é igual a V3, que é a diagonal do paralelogramo. Como a gente tem que o paralelogramo aqui, determinado por esses pontos, pertence a π, então a sua diagonal também vai pertencer a π, ok? Então, ó, o paralelogramo PNCN pertence a π. E isso implica que o segmento PC, que é igual ao vetor V3, vai pertencer a π, tá? E aí você conclui a demonstração, né? Já aqui, V3, por que vai pertencer a 3? Porque V3 é exatamente o segmento PC, que é exatamente PN mais perene, tá? PN mais perene. E esses dois segmentos aqui, PN e PN, pertencem a π. Então, como a soma desses segmentos que estão no π vai estar em π. E aí você conclui, tá? É um processo meio de construção essa demonstração, tá? É um processo meio construtivo. Ou seja, você toma cuidado aqui, pega inicialmente os vetores V1 e V2, aqui, aí por esses pontos determinados, que determinam o vetor V1 e V2, você constrói o plano, tá? E aí você meio que prolonga aqui, tá? Pega uma combinação linear do vetor V1, uma combinação linear do vetor V2, e aí fecha o paralelogramo de modo que esse paralelogramo ainda estivesse no plano π, ok? Aí você observa que essa diagonal aqui, que é o vetor V3, é exatamente a soma de dois segmentos que estão no plano π. Então, essa diagonal aqui, como você tem aqui exatamente um paralelogramo, esse paralelogramo está no plano π, então a diagonal dele, né, vai estar no plano π. Só que essa diagonal é exatamente o vetor V3. E aí pronto. No fundo é isso, tá? Tudo que a gente tentou provar. Ok, pessoal. Aí a gente conclui o resultado. Então, sempre que você tem três vetores coplanares, tá? Então, eles vão ser coplanares somente se um é combinação linear do outro. Perfeito? Aí nós pulamos agora para a nossa preposição simples, que é exatamente o seguinte. Se você tem um conjunto formado por três vetores, V1, V2 e V3, são vetores, e esses vetores são não coplanares, tá? Não coplanares. Então, todo vetor V se escreve de modo único como combinação linear destes vetores. Então, é só o que eu estou dizendo. Nós já fizemos na proposição 3, se eu não estou enganado, um resultado exatamente semelhante. Ou seja, eu tinha um conjunto V1 e V2, tá? E aí, dois vetores não coplanares, quer dizer, dois vetores não paralelos, ok? E eu disse que esse vetor aqui, ele, de modo bem simples, ele determinaria uma espécie de base, ok? Então, qualquer vetor V no plano determinado por esses vetores seria a combinação linear deles. É um resultado parecido ao que a gente tem aqui, ok? Você tem três vetores não coplanares, então todo vetor V se escreve de modo único como combinação linear destes vetores. Bem, aí aqui a demonstração, né? Ela é feita em duas partes. Por quê? Porque, olha, eu tenho que mostrar que existe, né, a existência da combinação linear, ou seja, eu tenho que pegar um vetor qualquer V e tenho que mostrar que esse vetor V, ele é a combinação linear desses vetores aqui, ou seja, tem que mostrar que existe alfa, beta e lambda, tal que o vetor V se escreve como alfa V1 mais beta V2 mais lambda V3, ok? Tem que mostrar que existe, a existência. E, além disso, a gente diz que ele se escreve de modo único, ou seja, só existe uma combinação linear. Então, a existência desses alfa, beta e gama são únicos, ou seja, esses alfa, beta e gama são únicos. Então, é a existência e a unicidade. Então, a primeira parte a gente vai provar a existência, tá? Então, ó, se V pertence ao plano determinado por dois deles, vamos supor assim, V pertence ao plano determinado por dois deles. Digamos ao plano determinado por V1 e V2. Pode ocorrer, ok?
Então, se ele pertence ao plano determinado por 2 dele, aí a gente volta lá para o resultado que a gente fez no plano. Então, existe alfa e beta tais que esse vetor V, ele se escreve como se fosse alfa V1 mais beta V2. Isso aqui é a proposição 2 lá que a gente viu, tá? E aí, uma vez que ele já se escreve como combinação linear de V1 e V2, eu só estendo ela para que ele se escreva como combinação linear de V3 também. Ou seja, eu posso escrever que V é igual a alfa V1 mais beta V2, isso aí pelo fato de ele pertencer ao plano determinado por 2 dele. Aí eu coloco aqui mais 0V3, pronto. Ou seja, eu estou escrevendo V como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Perfeito? Mas isso aí só vale se V pertence a um plano determinado por 2 deles, ok? Por 2 deles. Agora, suponha que V não pertence a nenhum dos planos determinados por 2 vetores qualquer. Ok? Então, por exemplo, suponha que você esteja esse caso aqui, ó. Você tem o teu vetor, você tem o seu vetor V, bem aqui, determinado em vermelho, ok? Aqui está o nosso vetor V. E aí, nós teríamos bem aqui o nosso vetor V2, determinado exatamente pelo segmento 0Q. O nosso vetor V1 pelo segmento 0P, ok? 0P. E aqui estaria, por exemplo, o plano determinado por V1 e V2. Mas o V não está nesse plano, não está nesse plano. Ele não está em nenhum dos planos determinado por 2 vetores qualquer. O nosso V está aqui no espaço. Ok? Então, ó, o que a gente fez aqui é o seguinte. Eu fiz V1 igual a 0P, está aqui. Nosso V2 igual a 0Q, está aqui. O nosso V3 igual a 0R, está aqui, ó, esse vetor aqui, grande. Ok? E o nosso vetor V igual a 0S. Tá. A nossa missão agora é escrever V como combinação linear desses 3 vetores. Aí, o que a gente vai perceber, pessoal? A gente vai pegar aqui, ó. Vai pegar esse vetor V, vai meio que projetar ele aqui no solo. Ok? A gente meio que projetou ele aqui. Projetou ele aqui na base. Tá. Por esse ponto que ele toca aqui a base, você toma uma reta paralela ao vetor 0P e uma reta paralela ao vetor 0V. Ou seja, meio que você fecha aqui esse paralelogramo aqui, ok? Paralelogramo, retângulo, enfim. Você fecha aqui, ok? Você fechou aqui. Aí, o que você determinou aqui, ó? Você determinou um novo vetor OA, tá? OA. Perfeito. Vamos começar a escrever, então. Primeira coisa que a gente deve observar. O segmento, o vetor AS, onde está AS, pessoal? Ó, é esse vetor bem aqui, ó. É exatamente esse aqui, ó. AS é igual a OB. Aonde está OB? OB. Eu não escrevi, mas é exatamente esse vetor bem aqui, tá? Aqui é o nosso ponto B, tá? Ou seja, esse segmento aqui, eles são mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, então eles são iguais, ok? Pois, a essa reta R aqui é paralela exatamente a esse segmento aqui ao B, ok? Então, vale essa igualdade aqui. Grave isso. Isso aqui a gente vai usar lá na frente. Perfeito, tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? Só um segundo. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Pincel. Ok, pessoal. Voltando aqui, tá? Só puxar mais para cá para que vocês consigam ver. Bem,
Então, ó, a gente já tem que esse segmento aqui AS é igual, o vetor AS é igual ao vetor OB, ok, aqui, pois eles estão em retas paralelas, perfeito. Agora, ó, note o seguinte, onde está o nosso vetor OM? Tá aqui, ó, OM, bem aqui, ok? Nosso vetor OM. Nosso vetor OM, pessoal, ele é paralelo ao nosso vetor V2, ok? Porque ele está na mesma reta, ó. Isso é colinear aqui, que é 0Q. Então, em outras palavras, pessoal, se eles são paralelos aqui, OM e OK, que é o V2, implica que existe um beta tal que OM é beta V2, tá? Note que eu estou usando todos os meus resultados anteriores, tá? OM é beta V2. A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal. Note que o nosso vetor ON, que é esse vetor bem aqui, ó, pessoal. ON, bem aqui, ó, de 0 até N, ele é paralelo ao nosso vetor V1, tá? Pois está novamente na mesma reta. Então, existe a alfa tal que ON é igual a alfa V1, ok? Aí, você tira isso daqui. Perfeito. Aí, o que a gente vai fazer? E observe que OB, cadê o OB, pessoal? Tá aqui, ó. OB é paralelo ao nosso vetor V3, por novamente, mesmo critério, tá? Está na mesma reta que V3. O vetor V3 é esse segmento aqui, 0R. Então, OB é esse vetor que vai daqui até aqui, ok? Então, OB é paralelo ao vetor V3. Novamente, existe lambda tal que OB é igual a lambda V3, tá? Perfeito. Aí, pessoal, o que a gente vai observar agora? Observe que, quem é o nosso vetor V, pessoal? O nosso vetor V, você observa que você pode escrever ele como uma soma aqui de dois vetores. Qual vetores? Esse vetor aqui, ó, que vai de 0 até A, mais esse vetor aqui, que vai de A a S. Ou seja, esse mais esse dá exatamente essa diagonal aqui. Dá para ver, né? Soma de vetores, propriedade de soma de vetores. Então, ó, o vetor V, que é esse vetor aqui, AS, OS, ele é exatamente o segmento OA mais AS. Perfeito, pessoal. Mas, quem é OA, pessoal? Olha, observe aqui uma coisa. OA, que é esse segmento aqui, ó. OA, que é esse vetor bem aqui, ele é esse, tá? Ele é esse vetor aqui, que é exatamente o que, pessoal? ON, mais esse daqui, ó. Só que esse aqui, ele é representante desse, tá? Ou seja, esse daqui é exatamente o nosso vetor OM, ok? Então, esse vetor A aqui, que é a diagonal desse paralelograma, é exatamente ON mais OM, perfeito? Que é esse daqui. Então, isso daqui eu posso escrever como se fosse ON mais OM, perfeito? Mais esse AS aí. Aí, pessoal, agora nós vamos começar a usar essas relações que eu escrevi aqui em cima, tá bom? Por quê, ó? Só vou trocar logo aqui, a primeira que eu vou usar é essa aqui, tá? Ou seja, AS não é OB? Perfeito? Então, vamos usar logo ela. Isso daqui vai ser igual a ON mais OM mais OB. Ok? Perfeito. E aí, agora vamos usar essa relação aqui, porque ON é alfa V1. Alfa escalar V1. OM é beta escalar V2. Mais beta escalar V2. E OB, pessoal, é lambda escalar V3. Isso daí, claro, para
algum lambda, certo? Para lambda, para alfa, beta e lambda real. Ou seja, esse cara aqui, a gente garante a existência dele por essas condições de paralelismos aqui, ok? Portanto, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente escreveu o nosso vetor V como se fosse uma combinação linear de V1 mais V2 e V3. Então, a gente escreveu o vetor V como combinação linear dos vetores do conjunto de vetores V1, V2 e V3. E isso prova a existência, tá? Prova a existência, ou seja, a gente provou que existe escalar e alfa, beta e lambda, tal que o V se escreve como combinação linear desses vetores V1, V2 e V3. Perfeito? Agora, pessoal, vamos para a parte 2, que é a gente trabalhar a unicidade, tá? Parte 2, a unicidade da combinação linear. Então, claro, se você quer provar que a combinação linear é única, você supõe que tem duas, certo? Então, é isso que a gente vai supor. Vamos supor que existe alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, lambda 1, lambda 2, tais que o V se escreve desta maneira aqui, tá? Como se fosse alfa 1, V1, mais beta 1, V2, mais lambda 1, V3. E também o V se escreve desta outra maneira, alfa 2, V1, mais beta 2, V2, mais lambda 2, V3. Ou seja, eu estou escrevendo V de duas maneiras diferentes, tá? Inicialmente, nós estamos supondo que esse alfa 1 é diferente de alfa 2 daqui, beta 1 é diferente de beta 2 daqui, lambda 1 é diferente de lambda 2, tá? Então, eu estou escrevendo eles de duas maneiras diferentes. Para me mostrar que a combinação linear é única, eu teria que mostrar que esses escalares aqui são iguais, tá? Aqui, ó, se o alfa 1 for igual ao alfa 2, o beta 1 são igual ao beta 2 e o lambda 1 for igual ao lambda 2, então eu teria que, na verdade, eu não estou tendo duas combinações lineares, sim uma só, né? Se for iguais aqui os escalares, ok? Já que os vetores aí são os mesmos. Perfeito. Então, esse é o nosso objetivo. Para a gente mostrar isso, nós vamos tomar essa equação, essas duas equações aí. A primeira equação eu chamei de 1, a segunda equação eu chamei de 2. Aí eu vou fazer a diferença entre elas. Vou fazer 1 menos 2, tá? Então, quando eu fazer esse menos esse, vai ficar V menos V, dá o vetor nulo. Aí aqui, pessoal, eu já estou fazendo aqui, ó. Ficaria alfa 1, V1, menos alfa 2, V1, tá? Então, como eu já vou colocar, né, logo em evidência, perfeito? Aqui seria, eu troquei aqui, tá? Aqui seria 1, aqui é 2, tá? Então, eu coloco logo aqui em evidência, porque vai repetir aqui os vetores, vai ficar alfa 1, V1, menos alfa 2, V1. Aí eu posso colocar o V1 em evidência, ficar alfa 1 menos alfa 2, V1. A mesma coisa eu faço para cá. Então, a gente ganha essa nova equação 3, ou seja, 0, o vetor nulo é igual a alfa 1 menos alfa 2, V1, mais beta 1 menos beta 2, V2, mais lambda 1 menos lambda 2, V3, ok? Ganhamos essa equação fazendo essa diferença. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos supor que esse primeiro par aqui, alfa 1 menos alfa 2, seja diferente de 0. Eu quero provar que alfa 1 é igual a alfa 2, tá? Então, se o alfa 1 é igual a alfa 2, se alfa 1, pessoal, é igual a alfa 2, isso implica que quando eu fizesse alfa 1 menos alfa 2, isso teria que dar 0, certo? Jogando para cá. Aí eu estou supondo que isso não ocorre, certo? Estou supondo que isso não ocorre. Então, vamos ver o que acontece. No fundo, eu teria que chegar em algum absurdo. Então, se essa diferença aqui, pessoal, for diferente de 0, então observe que eu poderia passar esses dois membros daqui para o outro lado. Eles viriam negativo. Aí eu simplesmente poderia trocar de sinal eles, tá? Ou o contrário, tá? Eu poderia passar esse daqui para cá, eu trocaria o sinal aqui dos escalares.
Então, em particular, aqui em vez de alfa 1 menos alfa 2, fica alfa 2 menos alfa 1. Ok? Eu estou jogando esse daqui para o outro lado. E aí, ó, joguei esse vetor daqui, aí eu manteria só o V1 aqui, e o escalar que está acompanhando aqui, eu ia passar ele dividindo toda essa expressão. Perfeito? Ok. Então, foi isso que eu fiz. Ou seja, eu reescrevi isso aqui. Eu isolei o V1 aqui, ok? Isolando o V1, ou seja, você fica com beta 1 menos beta 2. Aí eu passei esse cara dividindo, tá? Então ficou alfa 2 menos alfa 1, mais lambda 1 menos lambda 2 V3 sobre alfa 2 menos alfa 1. O que acontece aqui, pessoal? Embora essa expressão aqui seja enorme, isso aqui é uma constante, tá? Como esse beta 1, alfa 2, alfa 1 são todos escalares, então quando tu faz essa diferença, divisão de duas constantes, vai dar uma constante. Poderia entender isso aqui como se fosse um M, isso aqui como um N. Então, o que eu estou escrevendo agora? Estou escrevendo V1 como se fosse MV2 mais NV3. Eu estou escrevendo V1 como combinação linear de V2 e V3. Mas isso não pode ocorrer, pessoal. Por que não pode ocorrer? Porque eu tenho que esses três vetores aqui, desde o início, eles são dados como não coplanares. Ou seja, se eles não são coplanares, um deles não é combinação linear do outro, tá? Nenhum deles é combinação linear dos outros dois, tá? Então, isso não ocorre. Isso é um absurdo, ok? E aí, o que foi que eu supus como verdade para gerar esse absurdo, pessoal? Eu supus que essa diferença aqui entre alfa 1 e alfa 2 fosse diferente de zero. Então, eu cheguei no absurdo. Então, isso aqui que eu supus como verdade não pode ser verdade. Não é verdade, ok? Então, se isso não é verdade, o contrário dele é logo, até fiz errado aqui, tá? Logo, eu coloquei diferente aqui, mas esqueça diferente, isso aqui é igual, tá? Ou seja, eu tinha suposto que isso aqui seria diferente de zero, ok? Mas, na verdade, isso não ocorre porque eu cheguei no absurdo. Então, o contrário ocorre. Ou seja, alfa 2 menos alfa 1 precisa ser igual a zero, ok? E isso vai implicar o quê, pessoal? Passando alfa 1 para o outro lado, tem que alfa 1 é igual a alfa 2. Então, tu já chega na primeira igualdade, ok? Que a gente queria. Alfa 1 igual a alfa 2. Agora, pessoal, volta para cá, para essa equação 3, ok? Para essa equação 3 aqui. Bem, se alfa 1 igual a alfa 2, então essa diferença aqui vai dar zero. Em particular, toda essa parcela aqui dá zero, soma. Perfeito? Isso aí vai dar o nosso vetor nulo. Isso aqui dá zero. Ok? E aí, essa parcela aqui se reduz simplesmente nesses dois, igualado com o vetor nulo. Perfeito? Então, de lá, de 3, a gente ganha essa nova equação aqui. Aí, o que eu vou fazer novamente é o mesmo processo. Ou seja, eu vou supor que essa diferença aqui, beta 1 menos beta 2, seja diferente de zero. E aí, novamente, tá? Se isso aqui é diferente de zero, eu posso jogar esse daqui para outro membro, tá? E posso passar esse cara dividindo. Aqui, novamente, eu esqueci, tá? Mas eu teria que inverter o sinal aqui, tá? Porque, como eu joguei para outro membro, ele viria negativo. Então, troca eles de posição aqui, tá? Fica lambda 2 menos lambda 1 sobre beta 1 menos beta 2. Novamente, pessoal, isso aqui é uma constante, tá? Poderia chamar ela, por exemplo, de N. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou escrevendo V2 como se fosse NV3. N real. Então, V2 como combinação linear de V3. Novamente, é um absurdo pelo mesmo motivo anterior. Ou seja, os três vetores são não coplanares, tá? Eles não pertencem ao mesmo plano. Perfeito? Então, uma vez que eu escrevo eles assim, eu estaria dizendo que eles seriam paralelos, estariam no mesmo plano, enfim. Seria um paralelo, V2 e V3 seria paralelo, e consequentemente aqueles três vetores estariam no mesmo plano.
Então, isso daqui também não pode ocorrer, tá? Isso daqui não pode ocorrer. Se isso não pode ocorrer, isso aqui é um absurdo, então o que foi que eu supus como verdade? Supus que beta 1 fosse diferente de beta 2. Então, isso aqui não é verdade. Porque se fosse verdade, isso aqui, eu não chegaria num absurdo, tá? Então, o contrário disso é verdade. Em outras palavras, se beta 1 menos beta 2 não é diferente de zero, então ele é zero, ok? Então, beta 1 menos beta 2 é igual a zero, da onde você conclui que beta 1 é igual a beta 2. Perfeito? Ok, pessoal. Agora, você observa, você pode considerar essa equação 4 aqui. Então, acabei de provar que beta 1 menos beta 2 é zero. Então, quando eu multiplicar beta 1 menos beta 2 por V2, tudo isso aqui vai dar zero, ok? E aí, essa equação 4 vai restringir simplesmente nessa pequena equação bem aqui, ok? Ou seja, lambda 1 menos lambda 2, lambda 1 de 4 implica que lambda 1 menos lambda 2, escalar o vetor V3 é igual ao vetor nulo. Por hipótese, pessoal, eu tomei os 3 vetores não nulos, tá? Em particular, o vetor V3, ele é diferente do nosso vetor nulo. Então, quando eu tenho um produto de um escalar por um vetor igualado ao vetor nulo, só teríamos duas possibilidades. Ou o escalar é nulo, ou o vetor V3, seria nulo. Só que o vetor V3 não é nulo desde a hipótese, então isso implica que o escalar precisa ser nulo. Então, lambda 1 menos lambda 2 tem que ser zero. E da onde você conclui que lambda 1 igual a lambda 2. Então, olha que a gente provou que o lambda 1 igual a lambda 2, que o beta 1 igual a beta 2 e que o alfa 1 igual a alfa 2. Ok? Então, dessas 3 condições, a gente conclui que aquelas combinações lineares, a combinação linear é única. Ok? Combinação linear é única. Perfeito, pessoal. Agora, só para a gente começar a iniciar aqui nossa próxima sessão, bem rápida, que é a base de vetores no plano, tá? A base de vetores no espaço, base no espaço. Pessoal, aqui é análogo como a gente fez lá no plano, tá? Você vai ter um conjunto de vetores, V1, V2, V3, de vetores não coplanares, é uma base no espaço, tá? Sempre que você tiver um conjunto formado por 3 vetores, esse conjunto vai ser uma base aí no espaço. Não coplanares, tá? Esses vetores não coplanares. Perfeito. Pela preposição anterior, dada uma base B, assim, com os vetores V1, V2 e V3 no espaço, todo vetor V se escreve de modo único como combinação linear desses vetores da base. Perfeito? E os únicos escalares alfa, beta e lambdas em R, tais que essa combinação linear seja possível, ok? Essa combinação linear seja possível, é o que a gente vai chamar de coordenadas ou componentes do nosso vetor V. Análogo como a gente fez lá no plano, tá bom? E isso com relação à base B, tá? E aí a gente denota novamente esse nosso vetor V com relação à base B, simplesmente exibindo quem são as coordenadas desse vetor. Quando eu escrevo assim, pessoal, na verdade, eu estou escrevendo esse vetor aqui, tá? Isso aqui é uma notação para dizer que essas são as componentes do meu vetor com relação à base B. Uma vez que eu conheço a base, então eu posso escrever ele dessa forma e determinar o meu vetor. Ou posso escrever ele dessa forma também. Perfeito? Análogo como a gente fez lá. Ok, lá no plano. E o que seria uma base ortonormal, tá? Uma base ortonormal. Bem, se você tem B formado pelos vetores V1, V2 e V3, disse que essa base é ortonormal se qualquer dois vetores aqui, eles são ortogonais. Ou seja, VI é ortogonal a VJ para todo I e J variando de 1 até 3. Então, por exemplo, quando eu fizesse V1 com V2, isso daqui seria ortogonal, tá? Ou seja, eles formariam aqui um ângulo de 90 graus.
V2, V3 seria ortogonal. V3 seria ortogonal V2. Enfim, qualquer dois vetores que eu pego aqui, esses dois vetores são ortogonais, tá? E além disso, a norma desse V1 é igual à norma do V2, que é igual à norma do V3, que é igual a 1. Ou seja, os vetores dessa base são unitários. Então, uma base ortonormal, assim como a gente fez lá novamente no plano, ele vai ser o quê? Formado por 3 vetores unitários e 2 a 2 ortogonais, tá? Ou seja, isso aqui poderia ser uns possíveis representação, tá? Tem alguns exemplos. Pode ver que V1 é ortogonal a V3, V2 é ortogonal a V3, V1 é ortogonal a V2, enfim, poderia ser assim também aqui, tá? Aí você vai formando essas bases, tá? Então, isso seria uma base ortonormal. E a base canônica, pessoal? A base canônica aqui no espaço. Bem, a base canônica é uma base formada pelos vetores I, J, K, onde I, J, K são os vetores com representantes na origem de um sistema de coordenadas 0, x, y, e ponto final, respectivamente, nos pontos 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, tá? E B é chamada de base canônica do espaço. Ou seja, no espaço você tem um sistema de coordenada 0, x, y, z, ok? E aí aqui seria o nosso vetor na origem. E aí, quem são esses vetores I, J, K? São esses vetores aqui que têm origem no ponto 0 e extremidade exatamente nesses vetores aqui, ó. Aqui seria 1 no x, 0, 0 no y, z. Aqui seria 0 no x, 1 no y, 0 no z. E aqui esse vetor K seria 0 no x, 0 no y e 1 no z, tá? Então, esses três vetores aqui, muitas das vezes denominados de vetores diretores, né? Ou seja, aqui são os vetores diretores do espaço. E aí eles determinam uma base canônica, que a gente chama. Essa é a base canônica do espaço, tá? E aí, assim como a gente viu lá, pessoal, todo vetor V, para qualquer vetor V que tu pega aí no espaço, existe um dos escalares x, y, z pertencentes às reais, tais que o nosso vetor V seria escrito como combinação linear dos vetores da base, tá? Em particular, xi mais yj mais ek. E eu posso, uma vez que eu estou trabalhando com a base canônica, representar esse vetor V simplesmente pelas coordenadas x, y, z, tá? E aí, essa aqui é o que a gente chama de expressão analítica do vetor, perfeito? Essa é a nossa expressão analítica do vetor, assim como a gente fez lá novamente no plano, tá? Aí, pessoal, eu ressalto a vocês que isso aí que eu falei aí com vocês, basicamente está bem mais detalhado aqui na nota de aula, tá bom? Aí eu peço que vocês leiam, tá bom? Tá, ó, na nota de aula lá, tá todas as demonstrações bem feitinha, a base no espaço, ok? Base ortonormal, base canônica, a gente faz aqui, tá bom? Eu até faço aqui novamente que esses vetores, na verdade, I, J, K, são esses pontos aqui, tá? E a todo vetor V existe um único x, y, z, tal que a gente possa escrever eles dessa maneira. Enfim, pessoal. E aí eu já aproveito aqui novamente para trazer a vocês, né? Trazer a vocês uns exercícios para vocês treinarem. Então, aqui, ó, pessoal, tem dois exercícios só, tá? Dois exercícios simples aí. Em um mesmo sistema de coordenadas, represente os vetores. Então, aqui eu quero que você represente esses vetores aqui no espaço, tá? E aqui, em um mesmo sistema de coordenadas, represente também o mesmo exercício, basicamente, tá? Então, tente fazer esses exercícios aí só mesmo para treinar, ver onde é que tá no plano, enfim, tudo mais, tá bom? E aí a gente fica por aqui. Ok.